Sabe, quarentena é também uma época de reflexão. Eu estava pensando, qual é a origem do racismo no Brasil? Olá galera, turma do segundo ano, tudo bem com vocês? Então, o nosso tema do vídeo é qual é a origem do racismo no Brasil? Vamos apresentar nesse vídeo alguns dados estatísticos sobre o racismo no Brasil e um pouco sobre a história de mais de 300 anos de escravidão no Brasil. Presta atenção nessas imagens. Dios te bendice, hijo. Dios te bendice. Dios os perdona y os ama a todos. Ala, que Dios os perdona. ¡Vamos adelante! Sigue. 1300. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. ¡Saludables! ¡Fuertes! ¡Siempre soy yo! ¡Vamos, señores! ¡Aquí tenemos paz! ¡Paquetes! Es así porque el dinero que es demonio. Demonio. Sí, lo conozco. Tenemos poco tiempo, negro jirafa. Vocês sabiam que, segundo o IBGE, pretos e pardos são 56% da população brasileira? Essa população ocupa pouco mais de 29% dos cargos de gerência nas empresas brasileiras. Você sabia que dentre os 10% dos brasileiros com menor renda familiar mensal, 75% são negros? Entre os que morrem, eles são maioria. Uma pessoa negra tem 2,7 vezes mais chances de ser vítima de homicídio do que uma pessoa branca. São a maioria dos presos, 61,6%. Você sabia que a maioria dessa população são de desempregados? Representam 63,7% dos desocupados. Por que ainda existe racismo no Brasil? Os responsáveis pelo tráfico negreiro trouxeram para o Brasil cerca de 4 milhões de africanos durante mais de 3 séculos de escravidão. Devido em grande parte a essa migração compulsória, o Brasil tem atualmente uma das maiores populações de afrodescendentes do mundo. Na Europa, os portugueses foram os primeiros a realizar o comércio de escravos africanos através do Atlântico. O tráfico negreiro realizado pelos europeus a partir do século XVI uniu interesses dos grupos escravistas em 3 continentes, África, Europa e América. Formando o comércio triangular, os navios europeus levavam mercadorias da colônia e da metrópole para a costa africana, como tecidos, aguardente, tabaco e armas. Eram trocadas por escravos. Em seguida, esses escravos eram vendidos para os colonos americanos, que necessitavam de mão de obra para suas lavouras, minas ou outra atividade econômica. Depois de aprisionados em seu continente, os africanos eram acorrentados e marcados com ferro em brasa para identificação. Eram então vendidos aos comerciantes de escravos que se estabeleciam no litoral da África e os mandavam para a América nos navios negreiros. Os navios negreiros saíam da África em média com 600 escravos.
A viagem era muito longa e extenuante. De Luanda, na África, até Recife, no Brasil, por exemplo, levava por volta de 35 dias. Nos porões escuros dos navios, o espaço era reduzido e o calor quase insuportável. A água era suja e o alimento insuficiente para todos. Formava-se assim um quadro propício para o desenvolvimento de doenças e epidemias que vitimavam os africanos debilitados. Devido a esses fatores, as péssimas condições do transporte e aos maus tratos a que eram submetidos, calculava-se que entre 5 a 25% dos africanos morriam durante a viagem. Por isso, os navios negreiros foram chamados também de tumbeiros. Chegando no Brasil, os africanos que sobreviviam à viagem dos navios negreiros eram vendidos geralmente no próprio porto, em leilões. Depois passaram a trabalhar nos engenhos de açúcar, nas plantações de algodão, na mineração, nos serviços domésticos, no artesanato ou ainda nas cidades. Submetidos à escravidão, os africanos costumavam ser diferenciados pelos colonos de acordo com o trabalho que desempenhavam e o tempo de vida na colônia, além de critérios principalmente relacionados à origem cultural e linguística. Havia os escravos de ganho, que eram aqueles que viviam nas cidades e realizavam trabalhos temporários em troca de pagamento, que era revertido parcial ou totalmente para os seus proprietários. Os escravos de eito, que trabalhavam nas lavouras, eram chamados de negros do eito, lidavam com a mineração, viviam sob a fiscalização do feitor e trabalhavam até 15 horas por dia. Os escravos domésticos, que eram escolhidos entre aqueles que eram considerados mais bonitos, dóceis e confiáveis. Os africanos trazidos para o Brasil e seus descendentes não ficaram passivos à condição escrava. Principais formas de resistência estavam a violência contra si mesmos. Algumas mulheres, por exemplo, provocavam abortos para evitar que seus filhos também fossem escravos. Chegavam a praticar o suicídio, enforcando-se ou envenenando-se. Fugas individuais e coletivas. As fugas eram constantes. Alguns escravos fugidos buscavam a proteção de negros livres que viviam nas cidades. Outros, para dificultar a captura e garantir a subsistência, formavam comunidades chamadas quilombos, com organização social própria e uma rede de alianças com diversos grupos da sociedade. Alguns se rebelavam e agiam com violência contra os senhores e feitores, boicotavam os trabalhos, reduzindo ou paralisando as atividades, sabotavam a produção, quebrando ferramentas ou incendiando plantações. A vida nos quilombos estava ligada às atividades como agricultura, caça, criação de animais, mineração e comércio. Palmares, considerado o quilombo mais importante de nossa história, recebeu esse nome porque ocupava uma extensa região de palmeiras. Apesar de várias expedições militares organizadas para destruí-lo, o quilombo resistiu por 65 anos, chegando a ter aproximadamente 20 mil habitantes. A memória de Zumbi, o líder de Palmares, permaneceu viva como símbolo de resistência negra à violência da escravidão. O dia da sua morte, 20 de novembro, é lembrado atualmente como o Dia da Consciência Negra. Do passado ao presente, a luta contínua dos movimentos negros tem propiciado algumas conquistas sociais. Entre elas está o reconhecimento do direito dos descendentes de quilombolas às terras dos quilombos. Essas terras têm sido objeto de ações judiciais para que sejam demarcadas e entregues legalmente aos membros dessas comunidades. Outra conquista é a definição de racismo como crime inafiançável e imprescritível. E aí gostaram do nosso vídeo? Então pega lá o seu caderno e tome nota nessas questões. Primeira pergunta: o que se celebra no Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro? Qual é a sua opinião sobre esta data, que é feriado em vários municípios do Brasil? A número 2. Quais os avanços e conquistas da população negra nos últimos anos? O que ainda é preciso fazer para o direito à igualdade ser respeitado no Brasil? Então, respondam essas questões e me envie no e-mail. Uma semana para responder. Até lá, obrigado, tchau!
Thank